Olá meus amigos, bem-vindos a mais um Glad Show. E hoje eu quero falar com vocês sobre o meu tempo de infância, mais precisamente a era dos tokusatsu, que imperaram aqui no Brasil por volta dos anos 90 mais ou menos, na saudosa Rede Manchete. E hoje eu vou falar os momentos que mais me deixaram apreensivo, então que mais deixaram triste em alguns tokusatsu. Vamos lá? Eu acho que eu assustei alguém, porque eu esqueci de falar que eu ia tocar a vinheta. Vamos começar com aquele que já começava contando a história. Um dia, 5 crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do universo. E após 20 anos... Comando Estelar! Flashman! Comando Estelar Flashman. A história contava um grupo de jovens que foram raptados quando crianças e voltaram para defender o planeta Terra. Voltaram com superpoderes para defender o planeta Terra. Mas é uma história um pouco triste. Eles vêm até a Terra defendê-la, porque ela está sendo atacada pelo cruzador imperial Bes. E ao mesmo tempo vem com aquele desejo de encontrar os seus pais. Afinal de contas, eles foram raptados quando bebês e tem o desejo de encontrar os pais novamente. O que acontece? É aí que está a pior parte da série. Não vou falar que é spoiler, porque afinal de contas o negócio passou há 30 anos atrás. Se alguém falar que isso é spoiler, parou, né? Eu vibrava com as lutas, eu vibrava com as bazucas, os robôs. Mas quando chegou no final da série, pensa numa pessoa que chorou junto com todo mundo ao perceber que os nossos guerreiros amados não poderiam ficar no planeta Terra. Temos que vencer! Canhão, Júnior! Não se acaba assim com a energia do Cosmo Flash! Nós vencemos! Legal! Flashman! Chegou a hora! Não, eu gostaria de ficar mais um pouco aqui na Terra. Não. Obrigado, Flashman. Adeus, Flashman. Outro tokusatsu que eu gostava muito é o Kamen Rider Black, que aqui no Brasil ficou como Black Kamen Rider. Depois diminuíram ainda para Black Man para vender mais os brinquedos, mas eu tinha um inclusive. Não tenho mais porque eu brincava muito sério com eles, então às vezes eu matava alguns de verdade, eles tinham que morrer, eles perdiam de verdade, mas isso é uma outra história, aconteceu outro dia. Black Kamen Rider conta a história de um rapaz que havia sido prometido à seita dos Gorgon para lutar com seu irmão Nobuhiko pelo trono secular, para ser o imperador secular. E nisso eles transformam ele num mutante, só que antes de apagar a memória dele, ele consegue fugir do local. Nobuhiko! Isamu! Nobuhiko! Pare com isso! Pare, Nobuhiko! Então, na história, o herói tenta destruir os Gorgon, essa seita maligna que quer dominar o mundo com esse novo imperador, e ao mesmo tempo tentar resgatar o seu irmão que continuou lá. Só que, no decorrer da história, eles resolvem acordar o irmão dele, o Nobuhiko, e transformá-lo no Shadow Moon. E qual foi a minha surpresa no penúltimo episódio, quando Shadow Moon chama a moto de combate, que era do Kamen Rider, do Black. Naquela cena, era a mesma coisa de algum estranho mandar o seu cachorro te morder.
Foi isso que eu senti quando eu vi o Shadow Moon chamando a moto que era do Black, que era do herói. Como o vilão se aposta simplesmente chamando, né? A própria história conta. O próprio Shadow Moon explica que ele também era um candidato ao seu imperador secular, ou seja, o que acontecia, ele tinha o mesmo poder que o outro, então ele poderia chamar a moto porque ela foi feita para o imperador secular. Simples assim. Petro Hooper! O quê? Petro Hooper! Claro que para chegar nesse episódio, né, a Manchete fazia uma coisa, ela passava uma hora, passava uma semana, passava o episódio 10, depois voltava e voltava do 1. Gente, era agoniante. Então para chegar num final era terrível. Mais ou menos no final, né? Além desta parte, o que mais agoniava nessa série é que ela não tinha o final. De alguma forma houve um erro, eles mandaram todas as fitas para a Manchete, menos a fita com o episódio final. Então nunca teve um final dublado na Manchete. Eu fui descobrir bem depois como a história realmente terminava, como que o Black, porque ela acabava e entrava a sequência, que era o Kamen Rider Black RX. E aí eu não sabia como aquele RX estava ali, por que ele estava ali. Sabia que era a continuação do outro apenas. Mas era pavoroso. E o nosso querido Jaspion. Bom, também tive meus momentos com o Jaspion. No Jaspion, na verdade, da minha mente, eu tenho alguma coisa que ele passava no horário de alguma novela. Porque eu lembro que eu brigava com a minha mãe pra assistir. Era uma televisão só, ou seja, lá atrás, isso, muito tempo. Era uma TV só. Eu brigava com ela para assistir, ela queria ver a novela e eu queria ver o Jaspion. Eu ganhava sempre, então ela assistia o Jaspion junto comigo e sabia todas as coisas juntos, né? Acho que eu assistia mais o Jaspion do que a novela. Mas tudo bem. Jaspion tinha, né, lutas muito interessantes, mas só que aconteciam umas coisas ali meio pesada talvez pra época de hoje, né? Porque hoje não pode fazer nada. Hoje é um povo mimizento, sei lá, uma época mimizenta. Não sei o que aconteceu. Não sei onde a gente se perdeu, ok? Hoje tá tudo assim. Jaspion lutava contra a bruxa Gilza, na primeira batalha deles. E no meio da batalha, né, no final da batalha, ele vence ela. Como? Ele decepa a cabeça dela. De repente a cabeça daquela mulher vem rolando, o corpo agarra do lado da cabeça e ela continua falando. Imagina uma criancinha assistindo aquilo e vendo aquela coisa bizarra. Cosmic Laser! Hoje eu me descuidei, mas da próxima vez certamente o destruirei. Teve cenas piores ainda depois, coisas do tipo o Jaspion derrotar o Magaren, que era o grande inimigo dele, e cortar o braço dele, o braço sair voando e cair com a espada, segurando a espada ainda. Onde vocês estão vendo aí? Cenas meio estranhas, né? Pra época, eu não sei, mas hoje eu acho que é uma coisa que não fariam. São coisas que não fariam hoje. Essa série já era um pouco diferente pra época. Hoje a gente vê aí filmes de heroínas e tudo mais, mas Patrine entrou uma meio que precursora aí nessa época. A estrela fascinante Patrine. Tinha alguns meninos que assistiam, tinham vergonha de falar que assistia. Eu não tinha vergonha não. E confesso, eu tô confessando aqui que eu gostava de assistir Patrine. Só que Patrine também tinha. Patrine era muito engraçado, mas tinha umas coisas que deixavam a gente meio de cabelo em pé. Já naquela época. Tipo um episódio que
havia o deus Enguia, o deus protetor do lago, alguma coisa assim. Ele queria como noiva o menino, o filho do casal Carpa. Não sei, hoje em dia não sei se isso... Eu não sei mais de nada, né? Porque na hora que você mexe uma coisa com a outra, você não sabe se hoje vai causar um impacto ou não. Hoje causaria um impacto imenso, porque afinal de contas, imagina você pegar um menino mesmo, né? E você tem um velho lá querendo casar com ele. É pesado. Eu já achava um pouco pesado naquela época. Agora imagine hoje, né? Eu acho que é uma coisa que não passaria na TV de novo. Não desse jeito, com essa temática forte e intensa desse jeito. Oi. Você não é o filho de Carpas? Quem é você? Oh! Lutarei enquanto existir amor. Até o fim da minha vida. Estrela fascinante. Patrine. Mas Patrine também me marcou bastante. E eu não tenho vergonha de falar que eu assistia Patrine, não. Apesar de ter sido um fracasso na TV brasileira, né, no Japão ela teve o seu sucesso e teve um comigo também. Simples assim. Bom, espero que tenham gostado. Essa foi a minha opinião, né? Na verdade foi um ponto de vista muito meu, né, do que me traumatizou, do que me emocionou nesses tokusatsu. Tem outras vezes eu posso até falar, mas por enquanto é só. Gostou? Deixa o seu like aí. É só um teste de outras coisas, outros assuntos que eu gosto. Afinal de contas, isso é um grande show. Então, vamos falar um pouquinho das coisas que eu gosto também, né? Beijo, tchau.